pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje, em comemoração ao Dia dos Namorados, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento longevo, casais que estão há muito tempo juntos. E para isso eu convidei a Cláudia e o Paulo Gerber, que estão aí há muito tempo juntos, para dividir com a gente suas experiências, os aprendizados, os desafios e as alegrias, né? Por que não? Mas deixa primeiro eu falar um pouquinho deles aqui. A Cláudia e o Paulo se conhecem desde os 14 anos de idade. Eles estão juntos há 38 anos e destes 31 casados. Eles têm 2 filhos, o Rodrigo de 25 anos e o Marcelo com 21. O Paulo é founder e CEO da GamesCard e atuou no mercado financeiro e meios de pagamento, ocupando cargos executivos por 28 anos. Ele é formado em administração pela FASP, com MBA na USP e cursos de especialização na Fundação Dom Cabral e na Northwestern University, em Chicago. E a Cláudia, hoje, ela é designer e ela é administradora. Depois de trabalhar no segmento financeiro, na indústria e em serviços por mais de 23 anos, ela resolveu se dedicar ao aprendizado, inicialmente de joalheria, e desde 2016 ela se dedica à criação de acessórios em cerâmica plástica. Paulo e Cláudia, super obrigada por ter aceitado o convite da Estilo 5.0+. Obrigada a você pelo convite. Bom, então eu quero começar perguntando, como vocês se conheceram? Bom, posso contar essa? Pode. Então tá. Eu estudava numa escola na Casa Verde, que é onde nós morávamos, né, na infância, adolescência, e a Cláudia mudou da escola que ela estava e veio estudar na mesma escola que eu, na 8ª série do ginásio, atualmente o 9º ano, né? Mas a gente não começou a namorar logo de cara, não. A gente, já estávamos na mesma classe, né? Ela caiu na minha classe, a gente estudou juntos, né? De fato, sempre na mesma classe, 8ª, 1º, 2º e 3º colegial. Só que nós só começamos a namorar, de fato, no 3º colegial. A gente era amigo, fazia trabalho de escola juntos, se dava bem, era colega de classe, amigos de classe. Mas amigos mesmo, a gente tinha uma turma comum, né? E a gente estava sempre em várias atividades juntos, né? Especialmente, talvez, mais para o final desse período, mais no 3º ano do colegial. E foi um período de muito, imagina, 3º colegial, aquelas atividades de preparação de formatura, alguns trabalhos também, mais trabalhos em grupo, né, mais atividades em grupo. E a casa da Cláudia era um dos nossos pontos principais de reunião. Porque minha mãe fazia bolo e tinha Coca-Cola. Era gostoso. Minha sogra já... Aliás, eu já tinha conquistado minha sogra. Esse é um detalhe importante. Eu tinha esquecido a frase dela foi: o Paulo é o genro que eu queria ter. Que toda mãe queria ter. Você viu? Você começa... Então, a primeira dica é comece... Pela sogra. Mas pelo seguinte, eu caminhava até a escola, né, de casa até a escola, e no meio logo no começo do meu caminho, eu coincidia o meu caminho com o caminho da Cláudia, e de algumas outras colegas também, que às vezes passavam e eu ficava assim, né, oportunamente pedindo carona, porque dava uns 15, 20 minutos de caminhada até a escola. Ele vinha desesperado mesmo, correndo atrás do carro e pedia carona. Me mostrava, eu estou aqui e tal, pegava carona. E aí eu conheci a minha sogra nessas caronas, né, e a gente era amigo, mas, enfim, já tinha uma relação legal. No 3º colegial, eu acabei prestando um concurso, né, de bolsa de estudos para viajar, já estava com uma viagem programada, e de fato aconteceu, fiquei um ano fora do Brasil, um programa de intercâmbio, mas mesmo assim, setembro, dia 30 de setembro. Final de setembro. Na verdade, assim, um pouco antes disso, né, a gente começou a ter umas cutucadas de amigos, né, eu de amigos, ela de amigas, o meu amigo falando assim: você não vai fazer nada, vocês estão nesse negócio aí, um dando bola para o outro e tal. Eu falo, pô, mas como assim, né? Ou seja, os amigos, né, esse amigo e uma amiga da Cláudia perceberam que a gente meio que estava... Parece que perceberam primeiro que a gente. Eles pô, vocês estão, né, tem uma coisa rolando aí, vocês não estão tomando nenhuma atitude.
E aí eu resolvi, né, ir para as cabeças e foi justamente no dia que a gente estava na casa da Cláudia, num trabalho de escola. Nem sei se era trabalho, mas estava turma de escola lá. Eu tocava violão já, estava tocando violão, então eu levava violão, tinha alguns também que levavam. E nesse dia a gente estava, o pessoal foi indo embora, e eu sabia que tinha mais 2 potenciais pretendentes, porque a Cláudia sabe como ela é, né? Uma pessoa super disputada. Impressionante. E eu falei assim, não, nada disso, eu vou dar um jeito nisso. Aí quando por incrível que pareça, foi todo mundo embora, por incrível que pareça não, meio óbvio, né? Foi todo mundo indo embora. Quem ficou lá? Os três e a Cláudia. Que era a minha casa, né? Tava eu, mais 2 caras e a Cláudia, e eu peguei o violão, virei para a Cláudia, olhando para ela, e comecei a tocar. Eu tenho tanto para te falar. Aí os caras tocaram e ó. Aí foi golpe sujo. Foram embora. Aí ficamos com a Cláudia e começou o namoro, então, no dia 30 de setembro de 83. Ambos com 17 anos. Aí ele viajou, ficou um ano fora, né? Mas resistimos a isso. Quase que terminamos na volta, mas insistimos e deu certo. Num tempo que não tinha Zoom. Não tinha internet, não tinha nada. Difícil. Era 3 telefonemas no ano, porque era muito caro. Cartas. E carta que demorava um tempo. 15 dias para ir, 15 para voltar. Mas a gente continuou assim esse período. E depois voltamos, continuamos namorando. Houve um momento ali de um pouco de estremecimento, mas retomamos e no final casamos. Vocês casaram depois de quanto tempo, então? Vocês começaram a namorar? 6 anos e 9 meses. A gente tem tudo coisa com 3, né? A gente casou dia 30, a gente começou a namorar dia 30 de 9 de 83, e casamos no dia 30 de junho de 90, com 6 anos e 9 meses de namoro. Então, umas coincidências sem querer, de números aí. Legal. Escuta, e aí, eu sei, né, até porque a gente se conheceu, que vocês trabalharam na mesma empresa durante bastante tempo. Vocês me falaram 14 anos, né? E você acha assim, vocês já tinham estudado juntos, aí começaram a namorar, e aí trabalham juntos na mesma empresa durante todo esse tempo. Você acha que esse trabalho próximo, ele ajudou, prejudicou ou não fez diferença? Eu acho que assim, a gente estava conversando sobre isso, a gente nunca prejudicou, nunca. Mas a gente estava na dúvida se tinha ajudado, mas de certa forma acho que sim, porque não digo que tenha sido importante ou necessário, mas quando você conversa com a namorada ou com a esposa, né, a gente começou a trabalhar juntos em 89 e casamos em 90. Mas quando você conversa sobre os assuntos do trabalho, né, e é natural que os casais conversem sobre isso, quando tem um conhecimento mútuo do ambiente, do negócio, das questões, a conversa flui mais fácil. Era bom, você já conhece, quando ele falava de alguém, ou eu falava, é um cretino mesmo. Mas a gente já sabia, cada um, e outras, sempre trabalhamos em áreas diferentes, né, mesmo porque nem podia, né. Coisa do conflito de interesse. A gente sempre teve um cuidado né, pessoalmente, nós dois, muito grande, de nunca gerar nenhuma situação de conflito de interesse. Sim. A gente almoçava juntos, muitos dias. Mas não era o normal. Não era obrigatório. Então, às vezes eu ia embora, muitas vezes eu fui embora antes. Então não tinha essa coisa. Eu ia embora antes não era tão comum. Não, mas eu às vezes ia embora. Eu grávida, na época eu estava grávida, né? 6 horas eu ia embora. Mas era muito tranquilo essa coisa da gente, das pessoas, tal, acho que até foi legal. Até acho que foi uma única vez, né, que teve um desconforto nessa época de bônus, de avaliação, né, quando é que o Paulo teve que sair da sala. A gente trabalhava, o grande conceito, né, você sabe disso, você também trabalhou lá, e eu acho que as boas empresas têm essa prática, é que não haja um conflito direto, especialmente se houver algum poder, né, e poder de contratar, demitir, dar aumento, etc., ou informações que possam ser conflituosas, você não pode ter esse tipo de conflito. Então, a gente trabalhava em áreas relativamente próximas, porque ela era em tecnologia, era em operações, e aí que tinha uma certa coincidência em alguns momentos, porque pares
alguns pares meus eram diretores da área da qual eu trabalhava. E houve um dia, eu lembro bem dessa situação, que a gente estava discutindo bônus, né? Tinha aquelas discussões na verdade, Colegiado, né? Os colegiados para discutir avaliação, né? E falar dos recursos principais. E a Cláudia estaria no escopo da área desse meu par. E na hora que ele ia começar a falar, eu avisei meu chefe, o vice-presidente na época, e falei, olha, vou sair da sala, porque a Cláudia vai estar entre as pessoas mencionadas e tal. Ele virou para mim e falou, não, imagina, pode ficar. Eu falei, não, eu prefiro sair. Não, Paulo, imagina, pode ficar. Eu falei, faço questão, eu vou sair, eu não quero. Tem uma opção do vai Paulo. Ser constrangedor para quem estiver falando e para mim. Então, a gente tomava esses cuidados, então isso nunca foi um problema, né, de fato. Mas foi a única vez, né? Foi a única vez. A gente ia em festa da empresa juntos, que era toda festa né? Fim de ano. Os amigos acabavam sendo comuns, né? A gente foi fazendo amizades com pessoas. Aí já é a desvantagem. Aí, uma delas. Mas não atrapalhar nunca atrapalhou. Não, eu também acho. Teve mais vantagens do que... E muita gente achava que a gente se conheceu no Credit Card. E não foi, na verdade. Quem é que entrou primeiro lá? Eu. Paulo. Certo. O Paulo entrou em 88. Eu entrei em 85. Fevereiro de 85, 85. E eu entrei em setembro de 89. Até ele que me ajudou lá, que ele viu que tinha uma vaga. Eu já estava terminando a faculdade, né? Eu indiquei a Cláudia para a área de microinformática. Nessa época tinha a área de informática separada. Chamavam de Microlândia, mas era ele que me indicou. No primeiro momento não tinha dado certo, depois deu certo. Mas essa coisa da avaliação em colegiado, eu sei bem como que é, porque vocês sabem que eu também conheci meu marido lá na Credit Card, e ele era a pessoa de recursos humanos que atendia a área onde eu trabalhava, e ele tinha que sair também, ele saía. Eu estou saindo. Mas até eu quando constrangeu as outras pessoas. Claro. A gente tem bons conceitos nesse sentido, né? Porque o conflito de interesses é importante para a empresa, mas eu acho que, claro, se a pessoa tiver bons padrões éticos, ela vai respeitar, porque não é uma coisa agradável, né? E não é uma coisa que a gente queira fazer. Então, é melhor sair, ficar de boa e deixar o meu colega ficar à vontade para falar o que quisesse, né? Tanto coisas boas quanto ruins, mas ficar à vontade para não se constranger. É isso mesmo. Foi tranquilo. Foi um período muito... Não foi ruim, não. Bom, agora tem uma frase, né, que eu escuto muito, assim, em rodas de amigos mesmo e tal, né, umas tirações de sarro, assim, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Todo mundo diz que o homem, ele casa achando que a mulher não vai mudar, e ela muda. E a mulher casa achando que ela vai ter o poder de mudar o cara, e ele não muda, né? Então, eu queria saber, assim, isso é o que a gente fica brincando, mas qual que é a opinião de vocês a esse respeito, né? Depois de todo esse tempo juntos aí, quase 40 anos juntos. Nossa, quase 40. Você arredondou bem, né? Eu não sei, eu entendo a picardia da frase aí, né? A coisa do homem achando que a mulher não vai mudar, vai ficar sempre aquela... E eu acho que, principalmente, na maldade aí da frase, a questão física, continuar jovem, e, sei lá, coisas desse tipo, né? Que é uma bobagem. Mas eu acho, na verdade, que, e eu acho que a Cláudia pensa semelhante ou igual, que eu não casei com a Cláudia esperando nenhuma mudança da essência, muito pelo contrário, né? A essência dela é que me atraiu e vice-versa. Então, a gente espera, não é que a gente espera mudanças, eu acho que a gente nunca, eu não casei esperando mudanças, mas eu acho que ao longo do convívio, você vai conhecendo, principalmente o convívio diário, né, e as situações que vão se criando, filhos, e enfim, a vida de casal é diferente da vida de namorado, né, depois de casado, mas eu acho que o que a gente espera é acomodações, né, de comportamentos, de algumas características de cada um, principalmente comportamento, que incomodam um ao outro. Então, a gente espera adequação, né, porque também essas características não mudam de forma completa. É verdade. Então, você vai... E a Cláudia tem uns exemplos bons quando a gente fala disso, né? Uma coisa que ela fala é da questão de horário, mas eu vou deixar ela falar. Uma coisa boa, tá vendo? Então fala. Não, eu estava pensando aqui, nossa, tem uma coisa que a mulher sempre espera que o homem mude. Não, quando vai me ajudar a fazer as coisas. E isso, graças a Deus, que ele não mudou, porque ele já ajudava a mãe dele. Agradeço, dona Maria Antônia.
porque ele ajudar a mãe dele e ele continua, e ele não me ajuda, né? A gente divide a tarefa, eu sempre falo isso. O Paulo não me ajuda, a gente divide a tarefa. Então ele continuou mais ainda, né? Agora a casinha está um pouco maior, porque quando ele era solteiro, então ainda bem que ele me ajuda. Mas a gente, então, que bom que isso ele melhorou, né? Além de não mudar, melhorou. E eu acho que é uma coisa que sempre pega, né, no homem. E essa coisa do horário que ele está falando, que a gente sempre... A noiva, né? A noiva, que demora bastante para se arrumar aqui. E assim, mas ele foi... Eu acho que ele foi... Eu era mais rígida, assim, mais chata com esse negócio de horário, e ele mais atrasado. Ele melhorou muito nisso, de atrasar menos, e eu também fiquei menos chata, mais flexível de... Vai, pô, então eu já aviso um pouco mais, né, um pouco antes, eu já ajudo ele a se planejar melhor, e acho que isso também foi uma coisa que melhorou, e eu também melhorei na chatice. E tem coisas que a Cláudia me ajudou, que eu acho que foram importantes para mim em tudo, em todos os aspectos da vida. Eu às vezes me distraía quando a pessoa estava me contando alguma coisa, e eu não voltava ao assunto. Hoje em dia, quando eu vejo alguém fazer isso, eu penso, nossa, que feio. Pode falar, né? Porque é uma coisa assim, quando você está ouvindo e surge uma interrupção, e pode acontecer, natural, um barulho, alguém passa, pode acontecer qualquer coisa. Mas se você não volta para o assunto, é sinal que você não estava prestando atenção, você não estava dando atenção para aquilo de fato, né? E a Cláudia, ela é geniosinha nesse sentido, quando acontecia isso, ela ficava quieta. Aí passava um pouco, eu falava alguma coisa com ela, não, tudo bem, você não quer saber mais daquilo que eu estava falando? Tá. Quando era solteira. Não, mas demorou um pouco para eu melhorar. Não, ele está 100% agora. Mas eu acho que é coisa de prestar atenção no outro mesmo. E por isso que eu acho que vale não só para a nossa relação, foi uma coisa que eu melhorei no geral. E isso é muito legal, porque é importante, né, prestar atenção no que eu estou falando. Ouvir, né? De forma integral, né, realmente estar ali presente. E ela me provocava dessa forma, né, e foi positivo. Sempre com muito carinho. Sempre, não, muito. Com a delicadeza dela. Bico aqui embaixo. Com a delicadeza que ele ia. Não, ela é... Nunca parti para agressão. Não, agressão não. Mas olha que é interessante isso que vocês estão falando, porque normalmente a gente fala da noiva porque é uma característica normalmente feminina, né, de se atrasar. Né? Por exemplo, aqui em casa acontecia com muita frequência, ao contrário, a Trazilda e o Celso muito pontual, e no começo ele ficava nervoso, e aí depois eu comecei a me atrasar menos, na verdade, porque eu vou me aprontar antes, né, então eu começo a me aprontar 1 hora antes, literalmente. Só que o Celso, ao invés dele ficar nervoso, ele senta, começa a assistir a TV, pega alguma coisinha para beber e fica lá me esperando também, sabe? Assim, um pouco, é o que você está falando, um pouco de acomodação, né? Ou de aceitação, né? É uma acomodação, é uma acomodação no sentido bom da palavra acomodar, não é uma acomodação, né? Estou acomodado, vou largar a mão. Acomodação de você falar, não, mexe um pouquinho para cá, mexe um pouquinho para lá, porque mudar. E eu acho que a questão principal, no meu caso, não é, claro que tem um pouco do demorar para me arrumar, tem, mas é que eu sempre fui relaxado com o horário, eu não gosto de horário. Não, e aquela coisa de não saber calcular o tempo, acho assim, por exemplo, quanto tempo mais, Paulo? Uns 5 minutos. Os 5 minutos, são 30 minutos. Então, o cálculo começa, aí que é o problema, não é que ele está com má vontade, ou que ele fez de propósito, não é isso, é que realmente para ele, não, em 5 minutos eu acabo. Não, e é genético. Não são só 5 minutos. Meu pai era assim. Meu pai era muito desencanado. A família do Paulo. A família do Paulo, eu tive que aprender a lidar com a família toda. A minha cunhada, ela fica também desesperada comigo. Eu falei, não, calma, eu não vou. Porque ele sabe que a minha família já é super com horário, e a família do Paulo é uma coisa que é bem diferente. Olha. E descendentes de suíço, hein? Olha só, suíço tirou por ter horário. Português. Meio estranho. Mas, então, a gente teve que realmente se adaptar. Então, quando é coisa realmente que tem horário, é um cinema, uma coisa que não pode perder, aí eu fico cobrando antes. Se é uma coisa na família dele, eu deixo ele, é da tua família, a hora que... Mas ele também não atrasa muito. Quando é na minha, eu já puxo um pouco mais, porque vocês marcam 1 hora para o almoço, 10 para 1, tá todo mundo sentando na mesa. No Paulo, 1 hora, eles iam começar a fazer o almoço, se marcasse 1 hora. Então, assim, é diferente, mas a gente vai se adaptando, né? Todo mundo foi se
se adaptar. Eu acho que, em resumo, assim, a gente tem disposição para diminuir os nossos defeitos, né? Já que alguns deles são tão intrínsecos que eliminar talvez seja uma utopia. Eu acho que a gente se ajusta e chega no meio termo que todo mundo fica bem. Eu acho que a gente fez muito isso. Então, a gente tem, eu acho, talvez um dos segredos de conseguir, né, durar esse tempo todo e achamos que ainda vai muito tempo, isso, essa capacidade de se ajustar e de entender que algumas coisas incomodam o outro e a gente tentar reduzir um pouco as nossas características que incomodam. Sim. Mas deu certo, tem dado certo. Que bom. E aí eu ia perguntar para vocês justamente isso, né? Quais são os principais pontos, na opinião de vocês, né, que fizeram com que vocês conseguissem ter esse relacionamento longevo, entendeu? Então, você falou algumas coisas, que é essa coisa da adaptabilidade, talvez um pouco de respeito, saber ouvir, né, ter atenção, então algumas coisas eu acho que vocês já falaram, mas, assim, que mais, assim, de pontos que vocês destacariam para ter dado certo até agora, né? Eu até vou fazer uma brincadeira aqui, que eu costumo dizer assim, quando as pessoas perguntam para a gente, porque no caso de vocês estão aí, é o único casamento, mas no meu caso do Celso, vocês sabem que é o nosso segundo, né? Tanto o meu quanto o dele. E as pessoas perguntam, é o segundo casamento de vocês? Eu digo, não, é o último. Pelo menos eu posso garantir que o dele é o último. Daqui pronto. A gente acredita que também, né? Com certeza. Eu não sei se ele aguenta. Pode ser que ela vive isso aqui é jeitinho dela, né? Frase típica. É para ouvir elogio. Aliás, ela fala isso para mim, para os filhos também. Para ouvir elogio. É só para provar elogios. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala, e não é algo que demora para vir na nossa mente, quando a gente fala de por que a gente se dá bem, por que a gente está junto, eu acho que, em primeiro lugar, porque a gente foi amigo mesmo, né, antes de começar a namorar. Então, eu acho, assim, essa coisa de namorar amigos ou amigas, se realmente é uma amizade legal, eu acho que tem grandes chances de dar certo, porque você já sabe que tem uma afinidade de valores, de pensamentos. Você não é amigo de quem você não curte, né? Você é amigo de quem você curte. Claro. E essa coisa da amizade vem também uma coisa da admiração. A gente procura amigos em pessoas que a gente gosta e vê alguma coisa que você fala, puta, eu acho que essa pessoa tem isso de legal. Né? A admiração pode ser desde a pessoa é divertida, a pessoa é bom astral, a pessoa é inteligente, ou ela tem bons valores, mas algumas coisas que você admira que te atraem a ter amizade com essa pessoa. Então, essa mistura de amizade com admiração mútua, eu acho que é a base de tudo, né? E orgulho, né? Junto com a admiração, eu tenho muito orgulho dele como pessoa, né? Assim, outro dia eu estava lembrando que a gente foi num casamento da minha família, da minha prima, e ele estava ali conversando, né? Um primo meu que está morando na Austrália, uma prima, e falando ali, conversando. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, vou dar tanto orgulho de ver você ali falando. Então, falou. Porque realmente eu tenho orgulho dele, né? Até, né, ele falando inglês, estava muito legal, mas não só isso, mas assim, o jeito dele com as pessoas gostam muito dele, da minha família, né? Da minha família. Gostam muito dele. Na minha me detesta. Não, eu falo dele. Mas, aí eu fico emocionada. Mas mas eu tenho muito orgulho dele em tudo. E vice-versa. Eu acho que é isso, a admiração. Quando você tem admiração por uma pessoa, é fácil você ter orgulho e falar, puxa, olha como ela é legal, olha como ela é divertida. Né? A Cláudia, como você já conhece, a Cláudia é a pessoa da resposta bem-humorada e rápida, da sagacidade, do bom astral, né? Do cuidado. A Cláudia conquista amizades de um jeito... Mas é verdade, ela conquista amizades de um jeito espetacular. Ela aqui no condomínio é a queridinha, as mulheres em geral adoram ela, então ela faz amizade muito fácil, e é óbvio que isso dá orgulho. E é óbvio que isso foi alguma coisa que eu percebi no jeito dela, que gerou admiração, a vontade de ser amigo, e em algum momento essa vontade de ser amigo teve um upgrade, né? E é isso, eu acho que essas são as coisas que fazem
um relacionamento dá certo. Né? Uma coisa que a gente falou agora das famílias também, né? As nossas famílias são muito parecidas, é uma coisa que a gente acha que também verdade. que isso é uma boa coisa para acontecer. Parecidas e agradáveis. Então, as nossas famílias são muito amorosas, muito carinhosas, assim, as duas. E entre elas também, né? Assim, minha mãe adora minha cunhada e vice-versa. Então, é sempre muito bom estar com a família dele, eu me sinto muito na família e vice-versa. Ele também, Paulo César, né, é um filho. Né, eu agora que sou órfão, né, meus pais, os dois faleceram, eu brinco com a minha sogra para minha mãe. Minha mãe é apaixonada, 10ª. Meu pai, então, o meu genro trabalha na Credicar. A filha dele nunca trabalhou, mas o meu genro trabalha na Credicar. Então, era uma coisa assim, um orgulho. Então, a gente se sente muito bem, né, nas famílias, a gente transita muito nas duas famílias, e as famílias, eles se integram. Se a gente junta as duas famílias, dá jogo. É super bom. Não tem dificuldade nenhuma, nunca tivemos. Acho que isso ajuda muito. Eu acho que uma das coisas que deve ser um fardo pesado para quem, e não é obrigatório todo mundo se dar bem, né, óbvio, mas quando existem essas desavenças ou desentendimentos, enfim, situações que você, vou ter que ir lá, vou ter que aguentar meu cunhado, vou ter que não sei o que, ver minha sogra. A gente não tem isso, então isso é um ônus que a gente nunca teve que lidar, nunca teve que enfrentar. Ajuda a não ter brigas. Exatamente, ao contrário, a gente gosta de estar com eles e vice-versa, então isso é um facilitador, acho que esse é o ponto. Uma outra que eu acho que a gente também, é uma coisa que no nosso relacionamento dá certo, a gente gosta muito de um estar com a companhia do outro. Verdade. Às vezes o pessoal, eu brinquei com ele, às vezes o pessoal fala, vamos sair só mulherada, vamos ver. Legal, mas eu gosto de que ele esteja junto. Então, assim, e ele vai viajar, tão ruim, né? Não tem problema, não tem um filho pequeno, não tem problema, não teria problema, mas é chato. Assim, mesmo quando ele, às vezes ele está trabalhando aqui, ele fica no escritório, fica no ateliê, mas o fato de saber que ele está aqui é bom já, eu não gosto quando ele vai fazer reunião fora, que chato. Agora a gente se acostumou mais ainda, né, com o trabalho aqui em casa, mas a gente gosta curte, de estar junto, é verdade. Gosta de estar junto. Sempre assim. Sempre quer fazer programas juntos. Assim. Isso não significa que cada um tem as suas possibilidades. A Cláudia sai, vai fazer as coisas que ela gosta mais, que não necessariamente. Vai fazer sua dança. Sim, mas aquilo é na garagem, sim, tá? Digo assim, a minha dança é aqui na garagem. Eu digo, só descer um degrau. Ela faz as atividades dela sozinha, sem problema nenhum, e eu vice-versa. Então, a gente não tem essa coisa de que, não pode sair. Não tem isso, mas a gente gosta, isso que é legal. Não é porque que o outro não gosta, não. Porque eu não jogo futebol mais, já gostei de jogar futebol demais, mas eu não jogo futebol mais há um bom tempo. Mas se eu continuasse jogando e tivesse meu dia de jogar futebol, não tem problema nenhum. A Cláudia não ia ficar incomodada com isso, assim como eu não ficaria dela ter alguma rotina periódica dela de... Mas a verdade é que se não houver essas necessidades ou essas situações, e a gente for sugerido, né, vamos ficar um pouco livre dele, né, vai tirar umas férias. A gente não tem vontade de tirar férias do outro, esse é o ponto. Isso é legal, a gente não tem essa necessidade, ao contrário. Mas lógico que se a Cíntia me convidar para ir para Paris, uma coisa, eu vou. Tá certo. Olha que se depois você não quiser ir, você vai vir, hein? Para pegar o avião. Para pegar o avião, que eu sei que você não gosta. Puxa, mas aí, vocês falaram de uma crise que vocês tiveram, mas vocês eram bem novinhos. Vocês até podem falar dela se vocês quiserem, mas eu queria saber se vocês tiveram já, durante esse período, alguma outra crise, né, conjugal. E se tiveram, como é que foi, né, o aprendizado? Como é que saiu dessa crise? Como é que entrou e como é que saiu? Essa da época do namoro, eu acho que ela é bem de, como é que eu vou dizer, de maturação. 8 anos nós tínhamos. Eu voltei da Austrália e uma coisa que eu senti muito quando eu voltei da Austrália, até porque nós somos de famílias, nenhum dos dois teve, graças a Deus, nunca nenhum problema sério de carências materiais nem nada, mas somos de famílias humildes, classe média baixa, né? E morávamos na Casa Verde, um bairro tipicamente classe média baixa. Então, nós não tínhamos muito
por exemplo, essa coisa de eu ir morar fora foi uma coisa super, assim, não planejada, né? Aconteceu, que por acaso eu estudava inglês e tal, enfim, uma história, é outra história. Mas a gente não, eu acho que quando eu voltei, eu me senti um pouco deslocado, sabe? Uma coisa de, um pouco deslumbrado também, porque, nossa, o Paulo voltou da Austrália, então tinha um pouco de exagero, talvez, por ser uma coisa tão diferente. Então, tinha faixas na casa, no bairro, né? De imagina aquela coisa de cidade do interior, de pobre, né? Eu voltando da Austrália com faixas, seja bem-vindo. Ficou um nojo. Eu acho que eu fiquei meio metidão mesmo, então era isso. E aí consegui imaginar você metido. Pois acredite. Pois é. E aí eu acho que um dia a Cláudia percebeu que eu estava muito snob, meio assim, a gente ia para alguns lugares, eu ficava conversando com outras pessoas, não dava bola para ela, e ela falou, pô, peraí, qual é, né? Isso que eu fiquei um ano esperando a pessoa, né? Pois é. Isso assim, depois de uns 2 ou 3 meses que eu tinha voltado, a gente começou a ter essa situação. Eu acho que a gente vai brigando. Começa a relembrar, sentir, né? Ai, meu Deus, comecei a lembrar. A Cláudia é muito determinada e muito resolutiva, sabe? Ela simplesmente, eu cheguei um dia na casa dela, a mãe dela falou, a Cláudia pediu para você subir. Minha mãe deixou ele subir, imagina se minha mãe deixaria o namorado subir no quarto. Ela deixou, porque ela viu que o negócio estava feio. Ela falou, não, ela falou para você subir. Porque ela deixou ele no quarto para conversar. Aí a Cláudia me deu aquele chacoalhão básico. Ou dá ou desce. E aí que eu me toquei, eu falei, peraí, o que eu estou fazendo, né? A pessoa que eu gosto, que eu fiquei 1 ano sentindo saudade, e agora eu estou aqui com essas bobagens e tal. Então, de certa forma, foi bom para tudo, porque eu acho que eu me enquadrei de novo na vida e comecei a ficar mais... Isso foi bem no começo, quando ele voltou mesmo, logo a gente já... Aí eu acho que eu até fiquei ao contrário, aí eu comecei até, coisa que hoje eu não tenho, mas eu tive crise de ciúmes, eu fiquei ciumento. Ele foi por outro lado. Mas daí eu acho que foi a coisa da insegurança. Eu saí do excesso de segurança, de me achar o tal, para o momento de começar a ficar inseguro, mas tudo isso eu acho que foi um processo de maturação. Eu acho que isso aí foi o café que eu pus na calcinha. Que fez anos Mas aí vocês não tiveram, vocês estão me dizendo que depois disso vocês nunca mais tiveram nenhuma crise, é isso? Não, né? Então, crise... Não, briga é uma coisa que todo mundo tem, certo? Eu acho que a gente nunca... A gente tivemos momentos meio complicados até, assim, mas eu acho que em nenhum momento o outro pensou, putz, vamos parar aqui. Nunca passou isso pela nossa cabeça, né? Eu acho que crise dá uma coisa muito assim de, nossa, tem que tomar uma solução, né? A gente nunca pensou nisso, né? Assim, eu também não, de pensar, não, tem que resolver isso. A gente tem uma característica que nós não gostamos, nunca gostamos de terminar um dia brigados, né? Claro que às vezes acontece, se a briga for justo perto da hora de dormir, ou a discussão for perto da hora de dormir, às vezes não dá o tempo necessário para abaixar a adrenalina. E né, voltar a ter um pouco mais de equilíbrio e conversar e tentar chegar a um bom termo naquele item específico. Mas na maioria das vezes dava, porque a gente não gosta disso, né? E nem a gente é igualzinho com os filhos. Se a gente tem uma discussão com os filhos e vai dormir assim, sabe, vai dar aquele boa noite, a gente não gosta, é uma coisa que a gente não curte mesmo. Então a gente procura resolver. Eu acho que uma das coisas que ajuda é isso, a gente não deixa esses desconfortos remoendo e acumulando, né? Acumulando e se deixa ele guardado, ele fica só procriando mais fungos ali, mais coisas ruins, né? Então a gente não gosta disso. Então eu acho que essa prática cotidiana de tratar os desacordos e os problemas que a gente tem evitou que a gente tivesse qualquer crise, porque não acumula, então você não tem... A crise normalmente é aquela coisa da gota d'água, né? Você vai juntando um rancor, uma coisa, uma hora explode. A gente não deixa juntar. Então... Eu acho que, assim, o nosso relacionamento não passou por crise, mas passamos por uma crise, assim, que nós enfrentamos juntos, com o negócio de filho, de escola, não sei o quê. Então, mas isso uniu mais ainda. Aí nós estávamos no mesmo foco ali, foi... Às vezes a gente discordava da forma de tratar, porque não era raro. Era raro, mas assim, não era uma coisa simples de resolver, e a grande verdade é que nós, às vezes, não sabíamos o caminho certo, né? A gente teve muito apoio, inclusive, da psicoterapeuta, né? Mas não foi uma crise de casa, não foi do relacionamento, ao contrário. Mas foi uma crise que a gente
andou junto, né? Resolvemos, superamos juntos. Né? Nós e ele. Sim. Foi tudo ótimo. Que bom. Escuta, mas e aí, assim, o que vocês acham como é que vocês colocam, o que vocês colocam como principal desafio de um casal para eles, ou para o casal se manter junto por tanto tempo, assim? Qual vocês acham que é o maior desafio? Eu acho, você acabou de falar de crises, né? E a gente acabou de falar do jeito que a gente lida com os nossos desconfortos mútuos. Eu acho que uma das principais coisas é não ficar deixando acumular e guardar coisas que estão incomodando, né? Não vale a pena, porque essas coisas, muitas das vezes essas coisas são problemas de comunicação, às vezes é uma coisa que você falou de um jeito e foi entendido de outro, ou sei lá, você não estava num momento legal e respondeu de uma forma atravessada, mas depois você pensou bem e falou, puta, não devia ter feito aquilo. Pedir desculpas, né? Saber ter a capacidade de pedir desculpas, isso é uma coisa que muita gente não tem, nós dois não temos problema nenhum com isso, de virar puta e falar, puta, desculpa, pisei na bola. Então, acho que essas características... E o outro desculpar, claro. Então, essas características facilitam muito e, de certa forma, você nunca deixa nada negativo crescer, né? Eu acho que isso é muito importante. Ter projetos juntos, né? Eu acho que isso também é uma coisa que... Eu acho de maneira geral, né? Eu acho que isso vale para a vida de maneira geral. Se você fica em algum momento na linha do, fiz o que tinha que fazer, agora eu vou ficar olhando para as paredes. Não, eu não quero pensar assim nunca, até o último momento, o último suspiro. Enquanto eu tiver capacidade de fazer alguma coisa, de ter algum projeto, a gente tem que estar buscando, e projetos no sentido amplo, né? Não só, eu estava falando um momento com a Cláudia, um dia desse, projeto, um filho é um projeto, né? Tudo bem que ela falou uma coisa que é verdade, é um projeto que não acaba, né? A gente ainda está lá em projeto, ou estão em pós-plantação, mas são projetos, né? São coisas que objetivos comuns. Todo projeto tem neto, cara, isso aí é projeto dele. Mas é verdade, porque eu não quero em nenhum momento da minha vida o trabalho ocupa muito o nosso tempo, é uma coisa motivadora, é uma coisa gostosa, eu gosto de trabalhar, mas eu sei que uma hora não vão me querer mais, ou eu vou estar muito cansado, sei lá. Mas eu não vou parar de fazer coisas que me agradem, eu vou buscar outros aprendizados, outras coisas que eu queira fazer. E a Cláudia, a gente não tem essa coisa de ficar sem uma busca nova. E como a gente se auto-apoia, né, um dá suporte para o que o outro está fazendo, mesmo que sejam coisas individuais, acabam sendo projetos comuns. Eu fico contente com o sucesso dela, ela com o meu, e as coisas que a gente faz junto, melhor ainda. Então, acho que um dos segredos de continuar vivendo bem e motivado e com bom astral é você nunca deixar de ter vontade de fazer coisas adicionais, de aprender coisas novas, né? E é óbvio que uma das coisas que eu tenho vontade, até porque a gente fica, depois que os filhos crescem, a gente fica com saudade deles pequenos, né? Quando eles são pequenos, você fala, nossa, não vejo a hora de crescer, porque não aguento mais ficar aqui segurando, porque vai cair, porque vai fazer aquilo, vai se machucar. E aí, depois que cresce, fala, nossa, que saudade deles pequenininhos. A gente é sempre assim, né? A gente sempre gosta daquilo que está mais distante. Mas dizem, né? Eu tenho 3 irmãs e sou caçula, e elas falam isso com a boca cheia. As 3 avós. E elas dizem que não tem coisa melhor do que ser avó. E eu tenho cada vez mais convicção de que vai ser uma delícia ser vó um dia, né? Por mais que, né, tenha todo o lado pejorativo, né? Pô, já é vovô, né? Tá ficando velho, não sei o que, mas... Por isso que a gente faz exercício. Né? E eu acho que a idade está muito na cabeça, né? Uma coisa que eu estava pensando, né? Falando especificamente do 50 mais, né? Da tua iniciativa, que eu acho fantástica, mas eu acho que mudou demais a nossa percepção do que é ter 60, 70. Minhas irmãs todas têm mais de 60 anos, elas têm uma vitalidade que eu não via quando eu era garoto numa mulher ou num homem dessas idades, né? A gente está muito mais ativo, com muito mais vontade, muito mais desejos de fazer, de curtir, de realizar, enfim, eu acho que isso é muito legal. Então, a gente quer continuar com esse monte de projeto até o Alzheimer bater, né? Normalmente, quem tem projeto não bate, o Alzheimer. Ocupar a cabeça.
Exatamente. Eu vejo, por exemplo, lá na turma de tênis lá que meu marido joga e tal, tem gente até de 80 anos batendo bola com eles lá, entendeu? Óbvio que os mais novos, né, porque ele é um dos caçulas, imagina, com 50 e poucos anos é um dos caçulas, mas óbvio, tem uma dinâmica diferente, mas no grupo é muito legal, porque todo mundo acolhe, né? E é bacana, porque depois eles bebem lá, de vez em quando eu apareço lá também na hora do happy hour, vocês sabem que eu adoro, né? Então, a parte, você vai no happy hour. Exatamente. Então, eu acho que vocês já deram várias sugestões e dicas aí, né? Para quem está casado ou para quem está querendo ainda... que está recém-casado e vai querer continuar, ou muita gente, a gente sabe que já está no segundo, no terceiro casamento, então, eu costumo dizer que tem gente que casou de novo, aprendeu com o primeiro, né? Eu, por exemplo, quando eu olhei lá para o meu segundo marido, falei, bom, é assim, isso é bom, isso é ruim, e o bom dá positivo, né? Quando tira. Ele provavelmente olhou do mesmo jeito, então, isso é uma das coisas que eu aprendi. E essa coisa de resolver as questões, eu acho que passa primeiro por essa coisa de você realmente querer se adaptar, né, e querer aprender com o outro. Então, eu me lembro que logo que eu e o Celso ficamos juntos e ele queria resolver o negócio na hora, mas na hora é na hora, deu algum problema é na hora, e eu... assim, tinha que ter uma semana para amadurecer, para pensar, para falar. Hoje a gente leva, tipo, um dia, meio-dia, então não é nem na hora que ele quer, mas também uma semana não dá, né? Porque depois você já até esqueceu o que queria falar, né? Mas que realmente é sempre bom resolver, né? Os problemas. Agora, vocês teriam alguma sugestão, não sei se vocês já passaram ou já viram, né, vivenciaram com casais de amigos, para casais maduros que eventualmente percebam que está com um relacionamento desgastado, mas que ainda se gostam, entendeu? Que gostariam de tentar resolver essa situação aí, que é uma dica lá para dar para eles. Eu acho que eu tenho conhecido gente da família que tiveram alguns relacionamentos, e uma das coisas que eu acho que sempre deve ser levada em conta é que não tem certo ou errado, né? Eu acho que viver muito, por exemplo, a gente está muito tempo juntos, curte estar assim e quer ficar o resto da vida juntos. Então vocês são o casal bem-sucedido. Somos, mas tem outras formas de ser também, que também são bacanas, especialmente quando eu vejo pessoas falando assim, nossa, durou X tempo, mas aquele X tempo foi muito legal, foi muito bom. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando viver muito bem o momento presente, né? Fala-se muito disso hoje em dia, né? De viver o presente, não ficar o aqui e agora, né? Passados, nem sofrendo demais com as expectativas do futuro, né? A gente não tem domínio sobre o futuro e o passado já foi, remoendo é besteira. Então, eu acho que quando você falou uma coisa muito importante, né? Quando as pessoas sentem que se gostam e não estão num relacionamento legal, e provavelmente isso não foi tratado, na minha opinião, né? Na nossa opinião, se deixaram acumular, né? Porque se não deixassem, não chega a ter uma crise. Eu acho que vale a tentativa de identificar o que pode ser mudado, o que pode ser alterado e, de fato, se colocar com vontade e disposição para essas mudanças, né? Uma coisa que eu acho legal, se o casal se gosta ainda, se ainda se gostam, né? Está desgastado, mas se gosta, ele realmente procurar alguma coisa em comum, né? Para fazer, vamos fazer aula de... Uma coisa nada a ver com eles ali, fazer uma aula de mitologia grega. E aí, mas fazer algo que sejam os dois, de repente, né? Para fazer algo diferente, para ter outras discussões, outras visões. Mas eu acho que isso também é muito legal, mas eu acho que não olhar para aquilo que foi guardado e mal resolvido também não resolve, porque senão você está tentando meio que, né, esconder aquilo e faz conta que não existiu. Deixa para baixo do tapete. Eu não acho que funcione, então eu acho que tem que trazer à tona e tentar ver se tem jeito de retomar e de fazer as coisas diferentes dali em diante. Pode dar certo, né? Mas eu acho que o principal para evitar que isso aconteça, eu acredito muito nisso,
Não deixa acumular. Não deixar desgastar, né? É igual no trabalho, né? Quando a gente fala de trabalho, você tem pessoas que você gerencia, e não é fácil fazer isso, especialmente porque no trabalho você não tem uma relação necessariamente de afeto com a pessoa, né? Sim. Às vezes você deixa, né? Falar, o cara fez tal coisa, mas não vou falar, né? Não estou com saco de falar hoje, vai me desgastar, é chato, né? Dar feedback ruim é chato, não é gostoso. Mas se você deixa acumular, é muito ruim, é injusto, né? Com o outro, a pessoa não sabe o que está acontecendo, de repente você vem com um caminhão de problemas. Então, acho que o principal é isso. Né? Aí quando dá a gotinha d'água... Aí quando vem a gota d'água, vem todo aquele monte de fel que estava acumulado ali, está tudo, né? Difícil reverter isso. Então, a profilaxia eu acho que é o melhor remédio, mas se tiver na hora da crise, talvez o bom antibiótico seja esse, bota para fora, tenta ver se dá para fazer diferente dali em diante e testa, né? Ver se funciona. Eu acho que vale a tentativa. É o que você falou, né? Se existe um carinho mútuo, vale a pena o esforço. Claro, não, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, de fato, eu acho que nos pequenos detalhes é que a gente acaba renovando o relacionamento praticamente todos os dias, né? Eu mesmo hoje a gente faz várias coisas juntos, a gente faz atividade física juntos, a gente faz tênis juntos, um monte de coisa, a gente adora também sempre sair para comer, ficar só os dois, né, que é o que vocês estavam falando, que eu acho que é legal, porque os papos são diferentes, né, quando você está com amigos, quando você está com os filhos, quando está com a família e quando está só o casal, né, e cada um deles é importante, né, Cíntia? Cada um desses momentos é importante. Tem que ter todos. Tem que ter todos, é verdade. Tem que ter todos, com certeza, é isso mesmo. É o tal do capital social que a gente fala tanto nessa coisa da longevidade, sabe, porque... eles dizem que na verdade tem o capital social, o capital financeiro, o capital da saúde, que você tem que manter para poder ter essa coisa da longevidade bacana, né? Todo mundo quer viver bastante, mas eu particularmente, o Celso também, a gente entende, a gente quer viver bem, porque senão, é isso mesmo. Então você tem que se cuidar, né? Isso não. Viver como um fardo. Se for bem bastante, tá bom. Uma coisa que a gente sempre fala, que eu acho que é legal comentar aqui, como uma coisa que para nós sempre foi muito bom, né? E eu estava até lembrando que eu nunca entendi exatamente qual era o sentido que se falava isso quando eu vivi lá na Austrália, mas era muito comum as pessoas elogiarem alguém falando assim, essa pessoa tem um good sense of humor, né? Tem um bom senso de humor. E eu percebia que não era necessariamente que eles estavam falando que a pessoa era engraçada, ou era divertida, ou era brincalhona, era bom humor de estar de bom astral, de estar sempre de ser uma pessoa positiva, de ser agradável de estar junto, né? E eu acho que isso é uma coisa chave na vida, né? Se a gente a gente gosta de um estar com o outro, entre outras coisas, porque a gente tem bom humor, a gente brinca, a gente dá risada, a gente faz palhaçada, imita a criança, faz um monte de... eu faço. Ele faz vários votos. Então, a gente faz umas coisas que são... fala. Vamos falar. Quando eu dou uma bronca, Paulo, não sei o quê, não, você vai dormir já? Porque ele dorme sempre primeiro que eu, e eu fico brava que ele dorme primeiro. Você já vai dormir? Aí ele fala. Fala assim comigo. Comigo. Então, quando ela fala brava comigo, eu falo, não fala assim comigo. Daí eu quebro as pernas dela. Se ela começa a ficar mais brava, eu falo assim comigo, fala assim comigo. São várias. Aí ela começa a rir, aí fica tudo bom. Ai, gente. Então, essa coisa do bom humor, de ser e vale para os amigos, não gostam de estar com gente que é para baixo. Ninguém gosta, né? E eu penso muito nisso também com os filhos. Uma coisa que a gente adora, a gente fica super orgulhoso, e os amigos dos nossos filhos, às vezes, falam para eles, a gente adora quando eles contam, né? Seus pais são baratos, eles são super legais, eles são divertidos, eles são bem-humorados, eles são carinhosos com a gente. É assim que eu acho que a gente tem que ser. Quando você consegue fazer isso na relação de casal, na relação com os filhos, com os amigos, né, ter uma atratividade por ser positivo e bem-humorado, né, de ter o tal do good sense of humor que eu ouvia lá, eu acho que isso é fantástico. Tanto que eu tornei padrão, você já deve ter visto algumas vezes as minhas mensagens para você de aniversário, e uma das coisas que eu boto sempre no meio lá, além de saúde, amor, né, bom humor. E bom humor no sentido
que eu estou querendo dizer agora, né? Bom humor de estar para cima, de olhar o lado meio cheio do copo, só vendo os problemas, porque não ajuda em nada, né? Ao contrário. Não, porque envelhecer não é fácil, né? A gente está dizendo que as pessoas hoje envelhecem melhor do que a gente via, né? Porque antes lá, sei lá, a pessoa que tinha 40 e pouco, 50, já estava já tinha virado há muito tempo o Cabo da Boa Esperança, né? Mas velho rabugento aí não dá, né? Porque ninguém aguenta, né? Então, não. Verdade. A Cláudia falou uma coisa outro dia que ela leu, o que é? Acho que a Cintia deve conhecer, ela é famosa, não lembro o nome dela. Eu acho que ela é psiquiatra, mas ela é especialista em idoso, e ela fala da gente ser uma malinha, que pode ser que um dia a gente seja uma mala na vida de alguém, mas que seja uma mala com rodas, né? Não uma mala sem alça. Porque a gente, né, você cuidar, né, a gente espera que um cuide do outro aí, mas se o cara for um cara, putz, né, que saco, né, agora tem que cuidar, não. Que seja um prazer, né? Que seja uma malinha bem agradável, que a gente leva ao sol, que a gente tira do sol. Com rodinha. Pô, gente, maravilha, a gente chegou aqui, como diria, não tenho mais perguntas. Vocês querem dar um recadinho ao final? Eu não sei se você vai querer usar, mas eu peguei uma frase, olha a coincidência, né, o universo, você já tinha feito o convite para a gente e tal, aí um dia eu lá na internet, lá vendo alguma coisa do Instagram, vieram umas frases do Mário Quintana para mim, e aí eu anotei uma, que olha que lindo, assim, né, posso falar? Claro, por favor. Eu não vou saber de cor, mas é uma frase que tem a ver com casal, do Mário Quintana, que eu adoro. As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Ai, que lindo, muito bom. Olha, achei lindo, depois eu te mando, se quiser. Manda sim, eu quero colocar. Mas é legal, uma coisa que eu vou colocar aqui é o seu Instagram, Claukerber Design, vou colocar aqui. Sim. Claro. Não, que a gente fala, né, que é laranja, metade laranja, não, graças a Deus não, né? Cada um uma laranja inteira. Inteiro, né? Tá certo, a questão da individualidade que você estava falando, né? A gente quer estar junto, mas cada um tem que ter a sua individualidade. Sensacionistas. Assim a Cláudia vai poder ir para Paris, Paulo. Vai. Como uma coisa que eu sei. Só que eu vou cobrar que ela vá para os lugares que eu quero ir, ela fica com raiva, piano. É capaz de Paulo ir no meu lugar, mas. Tá bom. Ai. E você, Paulo, quer dar uma mensagem aí? Depois dessa frase aí da Claudinha vai ficar difícil, né? Eu não tenho nenhuma grande frase para colocar, mas eu acho que, eu te falei antes, né? Eu acho que a coisa do bom humor, que eu realmente acho que é muito importante. Um dos meus sócios fala isso, ele leu, ouviu isso em algum lugar, e ele começou a perceber que quando ele estava com gente negativa, ele saía mal, saía chateado. E ele foi um pouquinho mais radical, ele falou, não fico mais perto dessas pessoas. Só que, às vezes, as pessoas que a gente está falando que são negativas são pessoas que por quem a gente tem carinho, por quem a gente quer ver bem. Então, nessa hora, talvez a gente esteja fazendo um pouco de, não no sentido pejorativo, mas uma certa caridade, né? Puxa, essa pessoa precisa mudar, então deixa eu tentar ajudar. Então, acho que a gente não pode fugir, especialmente quando forem pessoas importantes para nós, de estar próximos, mas de tentar fazer elas olharem diferente para a vida, né? Eu tenho um cara que trabalha comigo, que às vezes ele é irritantemente otimista. Às vezes eu dou uma notícia ruim de trabalho, né? Puta, aconteceu não sei o quê, eu dou uma notícia ruim dele, não, mas olha só, isso aí pode não sei o que. Sempre é um lado bom, né? Como você tem uma... Ele é do tipo que ele senta para almoçar, você pode estar numa padaria ou num puta restaurante, boteco. Ele senta, ele olha para o prato e fala, nossa, como isso está um cara boa aqui, não sei. Então, ele está sempre olhando para tudo com positivismo, às vezes até irritante, né? Mas eu acho que é isso, ele está certo, a gente tem que estar sempre valorizando cada coisinha e os privilégios que a gente tem, né? A gente tem muito, muito privilégio. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre procurou passar para os filhos, e acho que tem dado certo, sejam muito gratos por tudo que a gente tem, porque não é o comum. É o contrário, né? Ainda mais num país como o nosso, a gente é muito privilegiado e tem que ser muito grato por isso, e valorizar, né? Fazer por merecer cada uma desses privilégios
e, obviamente, na medida do possível, no que tiver ao nosso alcance, viabilizar que outros também tenham esses privilégios. Acho que é isso. E isso acaba sendo também um objetivo de vida, né? Uma visão comum que a gente tem e procura, de algum jeito, ainda que seja só no nosso micro-universo, né? Mas praticar. Mas você sabe que eu fiz um bate-papo com uma pessoa que ela falou, ela aprendeu muito com essa coisa do voluntariado, né? Principalmente na pandemia, muita gente passou fome e tal, e ela trabalha com gastronomia, e eu ajudo também do jeito que eu posso, como você está falando, mas o que ela diz é que o que ela aprendeu é justamente, se você fizer no teu entorno, né, que você está falando, no teu microcosmo, mas de maneira perene, então, dá, mas não só uma vez, se você for ajudando um pouquinho, dentro da sua possibilidade, no teu entorno, mas de maneira consistente, você faz muita diferença, entendeu? Então, e outro dia, numa conversa com outra pessoa sobre diversidade, ela estava falando, não adianta a gente ficar esperando só que o governo vai fazer alguma coisa, até porque a gente entende que não vai fazer mesmo, mas tem que ter uma união, não só do governo, mas governo, sociedade, empresa privada e todo mundo, para a gente fazer um pouquinho cada um, aí a gente consegue fazer a diferença. Né? E eu acho que eu tenho ouvido muito consistentemente e frequentemente do nosso público, né, das 50 mais, do público maduro, muito dessa movimentação, o que é bom, é ótimo, na verdade. É verdade. Eu li um livro, Cíntia, desculpa, não sei se eu estou estendendo muito, mas eu li um livro. Não, fala. Eu queria recomendar para todos que tiverem oportunidade de ver essa conversa nossa, chamado Humanidade. Eu não sei se eu vou falar o nome certo do autor, porque eu não falei tão bem, mas eu acho que é Rutger Bregman, uma coisa assim, um holandês. Uhum. E o subtítulo, né, a frase que vem logo abaixo desse nome, Humanidade, é uma visão otimista da história do homem, uma coisa assim. E eu ganhei da minha norinha. Eu gostei muito de ler Sapiens, Homo Deus, ela ficou procurando livros que tivessem alguma característica assim, né? Que é um filosófico, apesar de visão histórica, mas eu li com muito carinho até o final e adorei o livro, porque é uma visão que a gente, muitas vezes, a gente tem a mania de falar assim, o ser humano não tem jeito, o ser humano é isso, a gente é muito ruim, deu errado, é egoísta, o ser humano deu errado, o projeto deu errado. Não é, pensa bem, se você pensa nas pessoas que você convive, tem mais proximidade, a maioria delas você vai falar, são pessoas boas, são pessoas com boas intenções, são pessoas com bom coração, que não fazem mal aos outros de forma intencional. A maioria das pessoas é assim, a enorme maioria, né? A gente não para pensar nisso. Às vezes, mesmo aquelas que têm convicções muito diferentes das nossas, mas elas estão com essas convicções, mas com uma base, uma essência de crença positiva em relação àquilo que elas estão fazendo, mesmo que divirjam das nossas opiniões. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com essa coisa do olhar o lado meio cheio do copo, sabe? Eu estava falando agora há pouco. A gente tem o mau hábito, quantas vezes a gente fala que o brasileiro também, o brasileiro é horroroso, o brasileiro é isso, o brasileiro tem um monte de coisa legal também. E eu acho que a gente tem que valorizar, isso que você falou faz total sentido, né? O nosso microcosmos é onde a gente consegue influenciar mais e vamos fazer a nossa parte. Eu acho que a gente deixa a nossa marca desse jeito. E ter muita disposição a vida inteira para aprender sempre, né? Eu acho muito legal, mas me dá um orgulho danado quando a gente conversando com nossos filhos sobre alguma questão de vida mesmo, né, de filosofia, de visão de vida, e eles vêm com uma visão, às vezes, diferente, ou que a gente nunca tinha ouvido, e é um barato isso, né? Você fala, puta, meu filho me ensinando alguma coisa, né? E a gente pode aprender até o último minuto. Então, ter essa para pensar e outra coisa que é muito legal, né? Nada dessa coisa de, no meu tempo, o meu tempo é hoje, meu tempo é o que eu estou vivendo. Eu posso ter lembranças boas e referências boas de coisas anteriores, mas eu estou vivendo esse tempo também. E as coisas mudaram, e daí? Mudaram, vamos viver elas do jeito que elas são. Tem esse apego besta, né, ao passado, que é melhor, nada. Cada momento tem seu valor e eu continuo achando a mesma coisa. A humanidade só evolui. Por mais que a gente não consiga enxergar
talvez é o nosso período curto de vida, né? Porque a gente não consegue olhar de uma forma mais ampla. Mas a gente está sempre evoluindo. Eu acredito muito nisso. Acho que esse positivismo faz bem para todo mundo. Chega de só pensar. Você está coberto de razão. Eu até esqueci, né, quando estava falando lá dos capitais, eu citei 3 e faltou um, que é justamente o capital intelectual, que tem tudo a ver com essa coisa do lifelong learning, sabe? Aprender para o resto da vida e se renovar. Eu até já falei algumas vezes aqui nos bate-papos que, assim, eu que entrei nesse negócio do empreendedorismo, imagina, sair do mundo que eu vivi mais de 30 anos só, do mundo corporativo, e aí eu tive que revalidar vários conceitos, né, da maneira como eu tinha aprendido a trabalhar, sempre trabalhei em empresa multinacional, super bem estruturada, com uma equipe enorme e tal. E a outra coisa, assim, eu pedi ajuda para os universitários aqui, né, minhas filhas que me ajudaram várias vezes aqui, porque fazendo o negócio sozinha e tal, você tem que se virar. E então essa coisa, por exemplo, você sabia que a gente tem um estudo que diz que a gente cria o nosso repertório musical só até os 28 anos de idade. Então, por isso que tem muito esse gosto pelo flashback, né. Mas, quando você tem, por exemplo, a gente que adora música, eu sempre adorei o Celso, as crianças adoram, então, tem essa coisa da renovação musical e a gente está aberto, que é o que você está falando, você tem que estar aberto para isso. Então, como as crianças sabem que a gente adora, elas sempre estão apresentando músicas novas para a gente, entendeu? Então, então essas coisas são super legais. E revalidar ou rever conceitos, né? Que eles trazem, lógico, uma visão completamente diferente, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas tem espaço para conversar aqui, né? E eu acho que isso que é importante também, né? Porque senão você fala, tem aquela visão do velhinho, que fica velhinho, que a gente fala assim, né? Idoso no conceito aqui das leis brasileiras, que é a partir de 60, que você vê no passado, você via o teu avô que tinha 60 e poucos anos, ali separado de você, porque não tem muita conversa em comum. Hoje depende da gente, né? É o que você está falando. Né? É o aqui e agora. A gente brinca com isso, que quando a gente vai citar alguma coisa boa, né? Que a gente fala, na minha época, as crianças falam algo na minha época, sabe? Na minha época, tem essa. Muito bom. Isso é bom. Que bom que a gente pensa. Gente, super obrigada, viu, por vocês estarem gastando tempo de vocês, abrindo um pouco do que vocês vivenciaram, dividindo aqui, foi maravilhoso. Que vocês tenham aí mais 40 anos. Eita, coitados. Você não gosta dele? Então, o problema é... Ao contrário. Não, agora o cabelo não vai ficar mais branco do que isso, já ficou que tinha que ficar. Já. Meu charme... Pode cair um pouco mais, mas... Obrigado a você, viu, obrigada, um beijo. Gostosa. Obrigada, gente. Que delícia de papo, né? Com esse casal maravilhoso que dividiu com a gente suas experiências, os aprendizados, algumas dicas. Então, eu desejo de coração a todos os casais aí que tenham esse relacionamento longevo e gostoso nesse Dia dos Namorados e em todos os dias do ano. E se você está acessando o canal pela primeira vez, lembra, se inscreva, dê um like, ative o sininho para ser avisado quando outros vídeos forem publicados e também para dar sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!